Olá galera, seja bem-vindo novamente aí no meu canal Discreto na Bolsa de Valores. Você que está chegando pela primeira vez, seja bem-vindo. E vamos lá, bora pro mini índice. O que aconteceu aqui no mini índice? Vamos direto ao ponto, sem enrolação. Mais fácil que isso, galera, eu vou falar a verdade, ó. É o canal que fala tudo que tem que falar aqui, ó, direto ao ponto, sem enrolação. E bora pro vídeo. E não esquecendo, né? Deixa seu like para poder estar ajudando. Compartilha esse canal para dar uma forcinha. E se não é inscrito, se inscreve lá para não perder os outros vídeos, hein? E bora para a leitura. Então é o seguinte, eu coloquei um contrato aqui a mais porque eu tinha entrado aqui, ó, que ele estava aqui numa resistência, mas agora é baixa. Ele estava aqui no suporte, mas agora é baixa. Aí eu tinha entrado com um só, não tinha visto, aí eu entrei com esses daqui. Aí o que acontece aqui, ó, eu já fiz uma operação aqui hoje, ó, só que eu fiz pelo celular. Então eu fiz uma operação aqui, aonde que eu entrei? Eu entrei aqui, ó, nesse candle aqui, ó, quando esse cara fechou, porque teve esse rompimento aqui, ó. E daí eu entrei aqui, ele veio, ficou um pouco, entrei nesse, aí ele entrou, ficou um pouco negativo, depois ele subiu, meu alvo estava aqui, ó, ele saiu, bateu no meu alvo, fiz uma parcialzinha de 2, deixei um lá e pronto, peguei esse scalp. Beleza, aí ó, eu tenho esse rompimento aqui, tá vendo? Ele subiu, fez o pullback e rompeu. Galera, isso aqui ó, isso aqui é mais valioso do que ouro, hein? Ó, é mais valioso do que ouro isso aqui, ó. Ó, ele subiu, desceu, fez o pullback e fez a estrutura, correto? Então a gente está numa estrutura de alta. Ele só vai reverter a operação quando ele fizer o que? Quebrar essa estrutura. Eu tenho o fundo do pullback e tenho o fundo válido. Ó, o fundo válido aqui, ó. Entendeu? Quando esse cara rompeu, beleza, o pullback é aqui em cima. Então esse fundo tá válido, esse aqui também. Mas esse aqui já é desse movimento aqui, ó. Então esse aqui esquece. É esse cara aqui, ó. Esse aqui é o último fundo válido, né, que formou uma resistência. Então, ó, quando esse candle veio aqui, ó, ele quebrou a estrutura. Esse cara aqui, ó, quebrou a estrutura. E daí, quando quebra a estrutura, o que a gente faz? Fibonacci. Olha lá, máxima. Aí você vai buscar, porque ele veio até aqui, ó, mínima e região dos 50%, galera. Olha que mamão com açúcar. Eu vou falar para você, eu fico até felizão em ensinar isso aqui, ó, porque é muito fácil. Espero que vocês aprendam e arrebenta no mercado. Entendeu? Aqui, ó, mínima, máxima 50%, região dos 50%. O que eu tenho? Vamos tirar essa seta aqui agora. Ó, tô na região de 50%. Então o que eu vou ter lá? Você vai analisar o que você tem que possa parar o preço de subir e voltar a cair. Ó, aqui, ó, eu tenho essa máxima. Porque na hora que esse candle rompeu essa mínima, esse aqui virou um topo. Entendeu? Tá fácil demais, hein, galera? Ó. A leitura hoje tá top, tá fácil hoje a leitura. Tem dia que tá meio enroscada, até mesmo para poder desenrolar, né? Mas hoje tá fácil a leitura. Aqui, ó, eu tenho esse cara como topo. Então ele era uma máxima, rompeu esse fundo, ele virou um topo. De máxima ele virou um topo. E daí eu tenho esse cara aqui, ó, que ele violinou. Esse cara serve como uma referência aqui, ó, no rompimento dele. Mas tivesse entrado aqui, stop lá em cima. E por isso que eu deixei o meu stop lá até ele desenvolver um pouco aqui, ó. Porque eu tenho também aqui, ó. Só que daí a partir do momento que ele voltou, ó, ele fez esse rompimento. Aqui ele fez um falso rompimento. Voltou, fez um falso rompimento. Foi de novo, ó, bateu. Tá servindo como resistência isso aqui, ó. E daí eu tenho uma quebra de estrutura. Entendeu? Quebra de estrutura. Beleza, eu tenho uma quebra de estrutura de alta. Agora aonde que começou o movimento? Opa, lá embaixo eu tenho uma quebra de estrutura também. Então eu tenho uma Fibonacci macro, mínima e máxima, só olhando 5 minutos, sem olhar outros tempo gráfico, porque até então, ó, ele não quebrou. Deixa eu ver aqui, ó. Poderia ser até tá aqui também, ó. Poderia puxar aqui, ó, também. Entendeu? Só que, por quê? Porque aqui houve uma quebra de estrutura. Aqui, ó, tem uma quebra lá embaixo. Aqui vai dar no 50%, mas aqui teve uma quebra de estrutura. Deixa eu ver se teve aqui, ó. Ele fez o pullback e rompeu. Veio,
e rompeu aqui, ó, com esse candle aqui, ele rompeu. Então o fundo fica sendo esse, o fundo válido. Ele fez o pullback, rompeu, deixou a máxima. Não, ele ainda não quebrou. Você viu, ó, tem dia que a leitura está complicada, tem dia. Vamos dar uma olhada aqui de novo. Lá embaixo eu sei que houve a quebra. Vamos ver aqui. Então esse cara fica sendo válido. Esse fundo é o válido. Aqui tudo é pullback. Então nem aqui ele quebrou. Deixa eu ver se ele quebrou. Aqui ele quebrou a estrutura. Bom, aqui ele trabalhou aqui embaixo. Aqui, ó, aqui houve uma negação de rompimento. Ele vai buscar o topo aqui, ó. Então beleza. Então é o seguinte, mesmo que você puxar a Fibo daqui, dessa quebra, eu estou na dúvida, eu vou puxar daqui, ou você puxar de baixo, o alvo vai ser no mesmo lugar. Porque se aqui, ó, ele já ganhou 50%, então ele vai vir buscar o fundo. Então beleza. Só que, pô, tô na dúvida desse cara ali, eu vou puxar a quebra de estrutura que eu vi lá embaixo, porque aqui ele fez isso, ó. Ele estava descendo, tentou, a hora que ele subiu para cá, ó, ele quebrou a estrutura. Então já era. Quebrou a estrutura aqui. O que esse cara está fazendo aqui? Deixa eu tirar ele daqui. Quebrou a estrutura. Então, deixa eu posicionar minha FIBO aqui, ó. Região dos 50%. Eu tenho essa liquidez aqui, ó. Tem esses pontos aqui. Tem esse cara aqui que ele pode vir parar. Então aqui eu já até marquei uma liquidez. Pode ser que não venha hoje, né? Mas a probabilidade dele agora é voltar, é cair. Então por isso que eu fiz essa entrada de venda aqui. E o stop, ó, o stop aqui atrás dessa resistência aqui, ó. E tá tudo certo, ó. 216 com 3 contratos, mas aqui eu já vou pegar 110 pila aqui e depois eu vou deixar o resto aqui. Ah, poderia deixar tudo aqui? Pode. Só que dinheiro bom, dinheiro no bolso, né? Olha lá, deixar aqui 300 pila aqui, ó. Pronto. E vamos deixar rolar agora. Entendeu? Pode deixar ali, caso ele vir pra cá, você sai com um, com dois. Ó, aqui ele já tentou quebrar a estrutura, não deu, ó, fez outra resistência aqui, ó. Quer dizer, apesar que aqui é só o pullback ainda, né? Ele não quebrou nenhum para fazer para validar como topo ainda. Então eu tenho agora esse fundo para ele vir buscar, que pode ser hoje ou pode ser amanhã, mas que ele vai vir aqui, ele vai. Entendeu? Só não pode esquecer que tem liquidez aqui, ó, no gráfico maior, tudo isso aqui é pavio, liquidez. Então aqui eu tenho esse topinho que ele parou. Então ele pode servir aí de um ponto de parada, no caso, né? Dos 5 minutos. E sempre olhando o contexto do gráfico maior, tá, galera? No gráfico de 15, eu deixei só separado o mini índice aqui, ó, para focar um pouquinho só no mini índice, depois eu vou pro dólar, depois eu vou pro Bitcoin, para ficar fácil a leitura, para não confundir, né, quem estiver assistindo aí. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários que a gente vai estar vendo e vai estar respondendo, hein? Fica até o final aí que tem bastante dica. Aqui, ó, já está tudo simplificado. Não tem nada daqueles nomes difíceis de que você precisa decorar, entendeu? Ah, não, tudo bem, estava lá em cima porque está sobrevendido, sobrecomprado, é por causa da taxa de juros, que não sei o que. Aqui eu pego tudo isso que eles falam, né? E eu resumo na simplicidade do que? De topo e fundo, estrutura, de rompimento, quebra de estrutura. Uma coisa simples, são 3, 4 coisas que você entender, você já vai conseguir entender umas 7 ou 8 automaticamente. Depois vai ficar fácil, depois só vai do gerenciamento de risco seu, entendeu? Se eu quiser sair agora, já tá 2 entradinhas simples que eu fiz, ó, já deu 100 pila, entendeu? Eu fiz uma entradinha aqui porque na continuidade do movimento, só que eu já tinha esse alvo marcado. Se você prestar atenção num vídeo que eu fiz, acho que no domingo, na segunda, algum dia aí, eu até falei, ó, o gráfico tava no gráfico diário lá, né, que nem eu tinha colocado no gráfico diário. Deixa eu, tô com alguma coisa aqui, esse negócio aqui. Até que eu coloquei lá no vídeo, ó, ele pode vir até tal lugar aqui, caso ele não vir. Acho que foi esse candle aqui. E daí aqui, ó, porque ele tinha esse cara aqui, se a gente olhar no gráfico menor é o fundo, né, e tinha esse aqui, né, mas como eu já estava aqui, ó, nesse pullback aqui, ó, então a probabilidade dele poderia subir, né, que até eu falei, ó, fiz até essa marcação aqui.
que é isso aqui, e depois eu coloquei até a projeção de Fibo. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Até projetei a Fibo por 100%, né? Ó, 100% dá até lá no alvo lá do esses três alvos aqui do gráfico diário. Então a probabilidade dele era subir. Só que como acabou isso aqui ontem, esse candle aqui pode ser uma exaustão do movimento. Só que tinha um pedacinho ainda para ele subir aqui, ó, para ele dar alvo, entendeu? E foi para onde que eu fiz a minha operação lá nos 5 minutos. Entendeu, galera? Então, ó, tudo que eu mostro nos estudos, às vezes até com o gráfico parado, é o que eu faço na conta real, que é o que eu faço no gráfico andando. Entendeu? Então aqui foi uma continuação que dá estrutura. Ele veio e rompeu isso aqui. Opa, aí dava para comprar. Só que eu abri pelo celular e fui entrar bem depois. Quando ele acabou esse candle aqui, eu entrei em um desses dois aqui, ó. Que eu tinha entrado aqui, ó. Porque ele rompeu. Então quer dizer o que? E foi aqui mesmo, porque eu deixei meu stop abaixo desse. Ele só ia quebrar aqui, ó, se ele perdesse esse fundo aqui. Como ele já tinha rompido, né? Já tinha terminado, então eu falei, meu stop tá no lugar certo, ele tem que dar continuidade, porque se ele quebrar já vai ter alguma coisa, né? Tem que ficar esperto aqui. Então é isso aí, galera. Esse canal aqui vai ter muito mais coisa aí que vai ajudar bastante gente aí. Eu tô me programando aí para fazer umas coisas legal, uns estudos legal aí. Mas aí logo também eu vou estar fazendo ao vivo aqui, vou estar operando ao vivo. Operando ao vivo a gente não pode falar muita coisa, né? Então, Então a gente vai continuar dessa forma assim no simulador, mas por trás tem a conta real, né? Que daí não sei se dá BO mostrar, se não dá, então vamos fazer a análise primeiro para depois começar, né? Entendeu, galera? O intuito não é que ninguém faça o que eu faço. O intuito aqui, ó, desse canal é mostrar a leitura, que vocês aprendam a leitura. Se vocês aprenderem a leitura, aí ficou top, mas você vai conseguir operar o dólar, índice, forex, bitcoin, qualquer coisa, entendeu? Porque daí é uma coisa tão simples, depois que, só que às vezes no começo demora um pouco para entrar na mente, né? No começo é assim mesmo, mas depois que você entendeu, já era. Se você conseguir entender isso aqui, ó, o gráfico eu fiz uma mínima aqui, ó. A partir do momento que ele subiu, ele deixou esse fundo aqui, ó, certo? Então ele está deixando o fundo igual, está deixando um fundo aqui, está deixando o fundo maior. Olha o suporte que ele fez aqui, ó. Ó, ele deixou esse fundo aqui, olha o suporte que ele está fazendo, entendeu? Além dessa mínima eu tenho essa aqui depois, ó, que ele nem chegou aqui perto, ó, ele parou aqui, o próximo desceu, já rompeu, né? Caso tivesse entrado aqui, ó, nesse candle aqui, seu stop estaria aqui abaixo desse candle aqui, né? Embaixo da mínima. Ó, você passava um calorzinho aqui, ó, mas depois, ó, surfava. Por quê? Porque ele tá aqui, ó, num suporte, mano. Entendeu? Ele deixou uma mínima. Agora sim, a partir do momento que ele rompeu aqui, ó, esse cara é o fundo. Ó, ele fez a estrutura de alta. Pronto, ele só vai cair se ele quebrar, né? Se ele quebrar aqui. Entendeu? Se vocês pegar essa, ó, aí o que acontece? O que que ele tinha que romper aqui atrás para dar continuidade? Entendeu? Ó? Como ele começou aqui, ó, mínimo, foi fazendo um candle verde, beleza. Aí aqui fez um candle sem vida e continuou subindo. Quando ele fez o candle vermelho, beleza, você vai marcar o que? O candle verde atrás dele, mano. Entendeu? O preço precisa romper esse cara aqui, ó, para validar o último candle vermelho atrás do candle verde como fundo. Então você vai ficar de olho nesse. Caso você comprou por aqui, o seu alvo é aqui, ó, sair nesse cara. E esse aqui é uma máxima. Mas é essa máxima aqui atrás que você tem que ficar de olho. Apesar que ele já veio aqui, ó, já catou as duas, né? Mas esse candle aqui já confirmou o que? Que ele fez um fundo. Então ele está fazendo fundo, ó, fundo maior para dar continuidade nessa alta. Então tem dia que tá fácil a leitura, mano. Entendeu? E esses dias que você consegue surfar mesmo. Entendeu? Ó, pra você ver, ó. É poucos dias no mês, ó. 22 dias de pregão. Você pode tirar aí, ó, uns 7 dias, cara, que o mercado vai estar top. Os outros dias vai estar talvez meio confuso. Mas é os 7 dias que você precisa para fechar o mês positivo. Entendeu? Aí, ó. Vamos ver, ó. Duas entradinhas, simplesinha, com pouco contrato.
entendeu? A partir do momento que você vai fazendo capital, depois você vai, né? Você vai aumentando o seu risco com o lucro que você vai tendo. Aí é top, hein, galera? Deixar aqui, né? Já volta. O preço tem que vir aqui agora no fundo, mas pode vir aqui também, ó, nesse cara aqui, ó, testar esse rompimento também, pode parar, depois ficar enroscando, entendeu? Por isso que eu falei, faz uma parcial e deixa o resto rodar. Vou colocar um alarme aqui, não dá mais. Aqui poderia sair com 2, o alvo tá aqui, vamos ver a força que ele vai descer. E é isso aí, galera, discreto na bolsa de valores. Não sou o melhor, mas vou fazer o meu melhor aqui, galera. Vou fazer o meu melhor. Então, se você está pensando em desistir, já fez curso, já fez um monte de coisa, se inscreve aqui no meu canal. Assiste os meus vídeos aí do canal, que todos os vídeos eu falo praticamente a mesma coisa. E uma hora vai entrar na sua mente. Entendeu? Uma hora vai entrar na sua mente e você vai também conseguir, mano. Entendeu? Não importa o que os outros falam. Importa se você acredita. Se você acredita, tudo é possível aquele que acredita. Sempre há uma luz no fim do túnel. É, galera, aí, ó. Até vou deixar essa... Tá aí, ó. Tudo é possível aquele que acredita. Então, galera, se acredita, vai. Não importa o que os outros falar. Porque muitos falam, não, mas aí vai, então, aí que eu falo, entre o gerenciamento de risco e a assertividade, eu fico pela assertividade do operacional, entendeu? Sempre a favor da tendência. Eu fico no caso na assertividade. Por quê? Se eu tenho lá de cada 4 trades que eu entro, eu acerto 3. Eu não fiz essas contas ainda, mas praticamente a maioria que eu entro, a maioria eu consigo observar e fazer alguma coisa. Então eu vou calcular pela assertividade, mano. Não importa se o meu risco retorno não tá batendo o relógio, que eu vou 216, vou pegar o que aqui? 600 pila, o gráfico vai andar quantos dias? Só se eu fizer swing trade, né? Entendeu? Então, para dependendo fazer um scalp e tudo mais, então também é válido, mano. O stop maior com, né, o alvo pequeno. E aqui, ó, galera, é o seguinte, ó. Aqui, ó, ele já rompeu, cara, essa mínima aqui, ó. E agora ele tá fazendo o que? Estrutura de baixa também, ó. Ele veio, fez aqui, ó. Ó, tá fazendo estrutura de baixa, já quebrou. Aqui, pode chegar até aqui, ó. Depois ele pode voltar aqui de novo, fazer a estrutura, ou quebrar de novo a estrutura para voltar nessa região. Aqui é um pontinho bom para sair, ó, com 2 contratinhos aqui, ó, colocar um pouco no bolso e deixa um lá no finalzinho. Então é isso que eu vou fazer, ó. Vamos sair com 2 aqui e deixar o resto lá. Ó, já podia até sair aqui da operação, ó. Não pode ser muito ganancioso, entendeu? Que o mercado dá muito dinheiro. Mas é o seguinte, mais fácil você estar com pouco no dia no bolso do que tentar arriscar muito e sair no prejuízo. Entendeu, galera? É isso aí, mano. Não desiste não, mano. Não desiste, que o negócio aqui, ó, o mercado não é difícil. O difícil é você se manter fazendo a mesma coisa todo dia. Eu tenho praticamente aí, ó, 3 tipos de... 3 opções de entrada. Entendeu? Quando acontece isso aqui é uma maravilha, mano. Entendeu? Quando acontece esse movimento grande aqui, ó, quebrou, tá indo, beleza. Agora quando quebra de novo é só puxar a fibra. Entendeu? Aí você vai fazer o que? Ele não tá em alta? Então tá, vamos supor que você ficou meio receoso em vender. Ah, não vou vender não, vou esperar. Aonde você tem que esperar? Ó, ele tá no movimento de alta, certo? Vamos colocar essa seta aqui para... Ele está em alta, beleza. O que ele vai ter que fazer agora? Ele não está fazendo o recuo? Então ele vai buscar essa região dos 50%, do 38%, alguma coisa aqui, ó. Então você poderia esperar ele chegar aqui. Depois daqui você vai ver, se ele quebrar de novo a estrutura de baixa, fizer uma estrutura de baixa aqui, ó, no 50%, ele está descendo, aí ele vem e faz isso.
beleza, aqui ele não consegue romper mais e depois ele vem e quebra, você vai fazer o que? A mesma coisa daí, pronto, você sabe que ele vai voltar para onde? Aí que tá, ele pode voltar rompendo, ele pode subir rompendo de novo, ou, né, ele pode voltar no 50% dessa pernada aqui, ó, dessa pernada aqui, ó. Então, se ele quebrar de novo a estrutura de baixa, o que eu tenho de novo? Tem a Fibonacci. Se ele volta aqui e me respeita essa região, eu vou comprar até os 50% dessa pernada aqui, ó. Entendeu? Pelo menos aqui, faço uma parcial aqui e deixo o resto rodar. Entendeu? Que daí, se ele romper, essa mesma pernada aqui, ó, vai lá para cima. Que lá em cima a gente já tem alvo lá no diário. Aqui, tem aqui, ó, que provavelmente essa pernada vai buscar lá em cima, lá, tem mais um aqui para cima. Pode acontecer, né? Agora, se ele vem nessa região aqui, quebra os 50%, né? Faz aqui um pullback, daí ele vai ter que voltar aqui nesse 50% de novo para cair, para buscar esses fundos. Então é isso aí, ó, não é difícil, só que daí tem dia que você entra, né? É aquele dia ruim que você entra, pô, você tá vendo que o alvo dele tá aqui, ó. Mas daí ele começa a trabalhar, trabalhar, trabalhar e não sai do lugar. Entendeu? Aonde ele perde a força à tarde. Então é meio complicado. Tem dia que é meio que é osso. E nesse dia que tá meio ruim é onde você começa a fazer uns scalp menor. Pega os alvos pequenos. Entendeu? Tá vendo aqui, ó? Ele subiu, desceu aqui, ó. Ele rompeu, ele vai ter que voltar no 50%. Só que aqui ele fez uma estrutura de alta. Beleza, espera ele quebrar a estrutura e faz uma venda, um scalp rapidinho. Porque ele vai ter que buscar o fundo. Até que mesmo daria, né? Porque eu tenho aqui, ó, esse cara como fundo. Ó. Esse cara como fundo. Ó, ele veio, fez estrutura de alta, quebrou aqui, ó, devolveu, fez um falso aqui, praticamente, né? Ele rompeu essa... Vamos até colocar aqui, ó. Esse cara aqui, ó, esse aqui ando sem vida, já devolveu o rompimento. Então, nesse pedaço aqui, ó, tem a mínima e tem a máxima. Ó, ainda não dá, quase até que dava, né? Mas estava na dúvida, vendia nesse aqui, ó. Esse aqui foi, por isso que o stop não podia estar aqui, ó. Tinha que estar lá em cima. Se vendeu aqui, colocou o stop aqui atrás, ó. Esse aqui foi e violinou. Mas se vendeu aqui, pôs stop lá, ele veio, fez o pullback e desceu. Você já pegava esses pontinhos aqui, apesar que aqui já... Nesse aqui já deu alvo, né? Mas mesmo assim, pega essas pernadas pequenas no começo. Caso você não conseguir enxergar a pernada maior. Aí você espera estar numa pernada limpa, que nem tipo aqui, ó. Ele veio e fez uma pernada limpa, entendeu? Aí daqui tem os 50%. Ó, eu tenho a mínima e tem a máxima. Opa, ele devolveu os 50%. Então a probabilidade do cara é poder buscar fundo. Se esse aqui testou, aqui sim valeria um stop pequeno. Se você entrasse por aqui, deixava o stopinho aqui, ó. Corre o risco de pegar essa pernada toda com um stopinho pequenininho. Mas eu esperaria ele. E aqui, galera, olha só para você ver o que houve aqui, ó. Não é a mesma coisa que eu falo a maioria dos vídeos aí. Ó, poderia até sair com dois aqui, ó, para pôr no bolso, senão ele vai acabar voltando aqui. Não, vamos esperar um pouquinho, porque aqui ele já quebrou, né? Vamos ver aqui. Deixa eu ver o 15 minutos como é que tá. Olha lá, ele já quebrou aqui, ó. Entendeu? Aí de repente... Deixa eu ver se ele abriu e fechou ali, ó. Ó, ele abriu. Ixi, deixa eu... esse cara aqui tem que romper. Então tá tudo certo ainda. Vamos deixar ele rolar. Apesar que eu não tô gostando não. Deixa eu ver quanto que eu tô ali. Se eu sair com 2 agora, eu vou nem esperar ele chegar ali. Eu vou sair com 2 só para garantir no bolso e deixar um ali, pronto. Porque tem essa região aqui, se ele quebra ele pode voltar para cá, se, né? Porque então aí que eu falo, ele tem esse alvo aqui, ó. Mas de repente ele pode não chegar hoje aqui, entendeu? Ele pode voltar, buscar essas liquidez aqui de novo para depois ele cair. Mas agora ele tem que cair, porque houve a quebra de estrutura, né? Então aqui é o seguinte, é isso que eu faço. Eu não espero muito não, eu já vou pôr no bolso e já era.
Que eu ia falar? Ah, aqui ó, então tudo que eu falo todo dia, aqui não houve o rompimento? Ah, aqui houve o rompimento, certo? O preço não trabalhou aqui em cima, quando esse cara voltou, aqui já fez uma negação de rompimento. Ah, e depois esse mesmo aqui ó, só que aqui já deu alvo, né? Ele já veio e já deu alvo. Então ele fez essa negação. Junto com essa negação, ele pegou e já quebrou a estrutura. Então eu tive uma negação com uma quebra de estrutura. Ah, é só puxar a fibra e... É que eu não peguei essa daqui, abri o PC quase agora. Mas deu para entender a lógica, né? E aquilo que eu muitas vezes é tipo, se ficar difícil para você compreender tudo de uma vez, pega uma coisa de cada vez. Entendeu? Tenta entender o que é o topo válido. Beleza, por quê? Não é toda máxima que é topo, mano. Que nem esse cara aqui, ó. Entendeu? Esse caboquinho aqui, ó. Essa máxima aqui, ó. Ah, ele fez um topo duplo. Na onde que ele fez um topo duplo? Aqui não é um topo duplo ainda. A partir do momento que esse candle abriu rompendo esse fundo, aí sim ele validou esse cara como topo. Entendeu? Porque até então é uma máxima. Ele violinou a máxima. Aí a hora que ele fez o pullback e tal, rompeu, opa, ele rompeu, validou o fundo. Entendeu? Quando ele rompe máxima, ele valida fundo. Quando ele rompe mínima, ele valida a máxima como topo. Então no caso aqui, ó, eu considero assim, ó, foi uma máxima, beleza, ele veio, quando esse candle aqui rompeu essa mínima antes do candle verde, ele validou esse cara como topo. Entendeu? A partir do momento que esse cara rompeu essa mínima, ó, já validou aquele cara lá como topo. Entendeu? Então aí já dá para você entender, ele está fazendo topo mais baixo agora. Cada mínima que ele rompe aqui, ó, rompeu, ó, já validou esse cara como topo, esse cara como topo. Vamos ver se ali se é o verdinho aqui, ó. Esse candle aqui, ó, quase sem vida. Isso aqui está na UTI, está quase sem vida. A partir do momento que o movimento não foi desse movimento que ele subiu, a partir do momento que esse cara rompeu, ele fez um topo. Então aqui, ó, tenho vários topos aqui, ó. Topo, topo mais baixo, ó, topo mais baixo. Tentou fazer um topo mais alto, mas não conseguiu. A partir do momento que rompeu aqui, ó, fez um topo, está fazendo topo mais baixo. Entendeu? Já está deixando, ó, uma máxima mais baixa do que a outra. Vamos ver agora. Se esse aqui der continuidade, você já sabe que... Então é isso aí, galera. Eu tô com 29 pila aqui, ó. Já tô com 175. Duas operações rápidas. Ó, posso deixar o meu stop aqui, ó, com 16 pila. Tá razoável. Você tá deixando num ponto bom. Porque aqui, ó, eu não tive esse rompimento. Então, beleza. Caso ele tiver que voltar, ele vai voltar nessas região aqui de 50 para ele voltar a cair. Ou daqui ele já vem para baixo. Entendeu? Ele tem que fazer isso. Ele tem que vir e quebrar para dar continuidade na baixa. Caso ele passar aqui, é que ele vai quebrar a estrutura. Pronto. Entendeu? Você está protegido. E ainda mais aqui, ó, né? Já estou vendido bem aqui na... E aqui eu tenho... Aqui serve como resistência, né? É como aqui, ó. Está servindo como resistência aqui, ó. Ele pode vir aqui. Esse aqui está servindo como resistência. Aqui, ó. Quando esse cara rompeu, validou esse cara como topo. Aí eu tenho a máxima do candle verde como topo. E tenho a máxima desse candle vermelho como máxima. Só que aqui, ó. Vamos ver se é aquele candle sem aqui. Esse candle, ó. A partir do momento que esse cara rompeu, validou como topo. Aí o que ele foi? Ele violinou o topo e não rompeu, fez uma resistência. E daqui ele quebrou. Entendeu? Aqui, ó, ele quebrou o fundo. Beleza. Se ele quebrou o fundo, tá top. Você já entendeu que esse cara é um topo. E no topo é o que? Resistência. Então, beleza, ele quebrou. Ele subiu. Na hora que ele foi, deixou esse pavio aqui, ó, já mostrou um respeito. Né? Já mostrou o quê? Que ele não tá com força para quebrar, né? Então você já vai ficar esperto no próximo candle. Ah, ele violinou, desceu, passou para baixo desse cara aqui, ó. Aqui é venda, mano. Para buscar o que? A mínima desse candle aqui, ó. Poderia buscar até, né? Porque como ele já quebrou, ele já deixou uma mínima mais baixa. Então você poderia vir buscar aqui, ó. Como ele já quebrou, já deixava, né? Deixava ele correr. Então aqui foi uma resistência também, tanto aqui em cima como aqui, ó.
Se formou essa resistência. Agora, se ele voltar e quebrar aqui, ele quebrou a estrutura. Entendeu? Aí pronto, você fica de estrutura para estrutura, mano. Vou falar pra você, galera, é massa. Quando você começa a entender o contexto, meu, vocês podem ver, ó, não uso nada no gráfico, nem média móvel. Sabe por quê? Se você coloca uma média móvel aqui, ó, você vai ficar enviesada na média móvel, mano. Entendeu? Vamos pôr aqui uma média aqui. Inserir indicador, média móvel, inserir média de 9. Vou colocar a média de 9. Vou colocar a média de 21, média de pullback. Agora eu vou inserir uma outra, vou colocar aqui uma média de 200, beleza. Ó, eu tenho uma média aqui embaixo, aqui, ó. Vamos tirar esse negócio aqui também. Olha, tô com duas médias aqui, cara. Eu vou ficar andando, nossa, tá meio bagunçado aqui, ó, não dá pra fazer nada. Enquanto a pessoa tá olhando aqui as médias que não dá pra fazer nada, eu já entrei vendido aqui com o meu stop aqui, ó. Já tô vendido aqui com o meu stop lá em cima, entendeu? Então isso aqui, mano, tipo assim, tem gente que usa, tem gente que faz dinheiro com isso, mas pra mim não tem utilidade não, entendeu? Só o que o preço fala aqui, ó. Esse candle aqui, ó, vamos colocar um volume aqui, ó. Olha só pra você ver, ó. Olha o candle do gatilho que eu expliquei lá no vídeo, tem um vídeo no canal que eu falo, esse candle entrega tudo. Esse candle entrega tudo, ó. Esse cara aqui, ó, já está me entregando. O que ele está me entregando? Que ele está tentando, ó, teve volume e não teve rompimento. O que esse cara fez? Teve volume e não teve rompimento. Ah, na hora que deu esse caboclo aqui, ó, já era. Vendo aqui, stop aqui em cima dele. Porque esse cara aqui me serve como um padrão de reversão, ó, que o preço pode reverter, que ele está tentando subir. Quando ele voltou, ele já me mostra isso, ó, volume. Entendeu? Tentou uma agressão e teve absorção. Eu vejo dessa forma. Então é o volume. Então eu não preciso do fluxo, não preciso dessas coisas para enxergar. Eu leio através do candle, de máxima e mínima, topo e fundo. Simples. Olha lá para você ver, ó. Agora se ele volta aqui, ó, e passa aqui, ó, daí ele quebrou a estrutura. Opa, daí o que eu tenho? Pô, daí eu tenho essa máxima e tenho essa mínima, a região dos 50%. O que eu tenho aqui, ó? Tem liquidez, ó, ele pode voltar aqui, ó, nessa região, se ele quebrar, entendeu? Por isso que é bom ir pondo no bolso, mano, para não correr o risco. E por que ele tá parando aqui, ó? Que eu posso analisar também, vamos ver aqui. Tem um fundinho ali? Não. Aqui não tem um fundo não. Agora tem que ver aqui, ó. Ele veio e tentou fazer. Agora só analisando os 5, ele tentou, só que aqui está voltando nos 50%. Ó, eu tenho essa máxima e tenho essa mínima. Vamos ver, ele tem que respeitar esses 50. Se ele ganhar, daí é perigoso ele estopar nós ali. E deixa eu ver aqui. Vamos diminuir esse stop aqui, caso ele ganhar ali. Não, vamos deixar lá mesmo. Já saiu positivo ali. Vamos lá na negociação, lá no relatório. Olha lá, tenho duas operações. Se ele tirar com 16, eu vou sair no lucro ainda. Entendeu? Vamos ver. Só que aqui, ó, eu tô com essas resistências. Tem essa daqui de trás ainda, que ele pode parar, né? Vamos ver aqui, ó. Só que como ele tá em alta, né, ele pode vir até aqui ainda. Talvez, né? Aqui ele deixa pavio. E aqui está fazendo uma micro, aqui ele está quebrando, ó, quebrando essa estrutura de baixa. Só que ele já está nessa tendência de baixa, né? Então por isso tem que ficar esperto aí. Então é isso aí, ó. Uma coisa simples, que é fácil de entender. Vamos ver, se ele quebrar a gente vê o que ele faz, senão a gente continua. Então daqui a pouco a gente volta aí, vamos dar uma pausa aqui para deixar o gráfico andar um pouquinho, daí a gente volta aqui. Aí galera, ó, no momento exato aqui, ó, vamos ver, ó, aqui ele já quebrou a estrutura, ele veio para tentou fazer aqui, quebrou, beleza, ganhou 50%, só que ele tá aqui, ó, calma aí, ganhou não, essa fibra daqui, ó,
Entendeu? Aí ele tá aqui, ó, brigando aqui. Esse cara pode vir, depois ele pode descer. Então tem que esperar ele terminar. O risco, né, tá correndo ali. Só que agora tem um segredo aqui, ó. Se ele quebrou aqui, ó, ele veio para quebrou, certo? Ele tentou fazer, ele não conseguiu renovar as mínimas, subiu, quebrou. Então eu tenho, se ele terminar aqui, ó, beleza, eu tenho esse 50% aqui, ó, para ele vir. Caso esse aqui violinar e voltar e fechar abaixo aqui dos 50, então eu tenho um fake aqui, ó. Mas eu acredito que ele pode subir. Se ele subir, daí eu vou mostrar uma outra parada aqui que ele, né, vai fazer uma compra aqui para buscar essas regiões lá em cima de novo. Daí vocês vão perguntar, mas você não falou que ele vai lá embaixo? Tudo tem um contexto. Entendeu? Por isso que tem que ficar de olho, por isso que é a leitura do preço. Você está vendo o que o preço está fazendo no momento. E eu acredito que ele vai agora aqui, ó. Se ele fechar aqui em cima. Se ele fechar aqui em cima, galera, nós temos uma negação. Então aqui eu daria uma compra. Aí eu até vou sair, vamos esperar, né? Ó, 2, 1, vamos sair dessa. Sair no zero aqui, se ele voltar, pronto, sair no zero. Vamos ver aqui, relatório. Olha lá, tô com duas operações. Agora se ele terminar aqui, o problema é o seguinte, que vai ter que sair ali, ó. É, rapidão. Ó, um scalp rapidinho aqui, ó. Houve uma negação. Só que aqui é para sair com 2. Vamos ver se vai dar tempo. Ele vai voltar no 50%. Deixa eu ver se dá tempo para sair com 2 aqui, ó. Ufa, deu. 2 contratos aqui. Vamos deixar o outro ali naquela liquidez. Esse aqui tem que ficar aqui embaixo. Louco, vai colocar 123 para pegar 16, mas ele vai ter que dar o alvo aqui, ó. Não tem pra onde ele correr, olha lá. Ele vai dar um totozinho ali. Ah, galera, aí sim, produção, vamos ajudar a produção hoje aí que o negócio aqui. E agora, mas ele não ia lá embaixo que você falou? Então, você vai acompanhando a estrutura. Olha aqui o que aconteceu aqui agora. Aqui não tinha um fundo, ele não trabalhou embaixo no fundo, não houve uma negação aqui de rompimento. Agora, galera, parcial no... Só que como eu já saí com meus dois, eu já queimei a minha... Eu já queimei meus contratos, né? Mas ó, aqui, ó, deixa eu mudar de cor. Olha lá, onde eu tenho 50%, bem aqui, ó, nessa liquidez aqui, ó. 50 a 60, pronto. Vai buscar os outros 50% de novo, 50 de 50. Tira esse cara daqui agora. Porque ele pode só vir aqui, ó, ele pode não passar e daqui ele quebrar de novo. Entendeu? Só que o meu stop tá aqui atrás desse cara aqui, ó, do rompimento. Aqui no caso aqui embaixo, né? Porque aqui é o fundo válido dele. Se ele quebrar aqui, ele quebra o movimento para baixo de novo. Então às vezes vale fazer um scalpinho. Vamos ver. Peguei alguns 15, então tem que diminuir isso aqui para não ficar no prejuízo. E agora, se nós olhar para trás aqui, eu tenho esse cara aqui também, ó. Entendeu? Eu tenho aquele cara lá em cima, ó. Vamos olhar no 15 minutos. No 15 minutos. Aqui, ó, ele não está no fundo aqui, ó. Entendeu? Ó? Ele veio e quebrou a estrutura aqui, ó. Nesse cara aqui, ó. Esse cara quebrou a estrutura. Então vamos ver aqui, ó. Vamos esquecer essa resistência, vamos esquecer, ó. Vamos esquecer tudo esse cara aqui do 15. Por isso que é bom os dois tempo gráfico. Ele quebrou a estrutura, certo? Quebrou a estrutura aqui. Vamos ver se já deu 50. Esse cara aqui quebrou a estrutura. Esse aqui, ó. Esse aqui subiu, desceu, mas ele não buscou 50%. Ele já veio dos 50, né? Então ele pode retornar de novo. Então tem esse alvo aqui no 15. Eu tenho esse alvo aqui, ó, para ele buscar. E vamos ver aqui. Então agora que eu vou, que tem, ó,
porque aqui, ó, ele veio, ele não rompeu, ele fez o pullback, ele não quebrou a estrutura aqui, ó, quebrou a estrutura aqui embaixo. Então ainda ele pode, vamos tirar esse cara daqui, ó, que não tá batendo lá. Esse aqui tá. Então ele pode voltar ainda aqui, ó, só fazer um fake aqui, ó, ele pode não passar daqui, ó. Entendeu? Fazer de resistência e cair. Só que aqui já deu para nós pegar o nosso scalp aqui, pelo menos, né? Vou deixar até aqui embaixo desse cara aqui, ó. Por quê? Porque ele tá bem aqui, eu quero que ele rompa. Se ele romper, beleza. Porque senão aqui pode ser uma coisa falsa. Mas lá no 15, ó, aqui já tá mostrando que ele fez uma negação. No 15 minutos, ele já tá mostrando que ele fez uma negação. Então, se ele negou fundo, ele vai buscar topo. Onde que é o topo dele? Lá em cima de novo, ó. Entendeu? Então o contexto é bom, a gente entendeu o contexto. E o stop agora tem que ficar aqui, mano. Entendeu? Se ele vir aqui, agora não dá mais pra mim fazer a parcial aqui. Então agora é só deixar rolar. Não tem mais o que fazer. Tô colocando R$50 em risco aqui, ó. Se ele me estopar, acabou o dia, mas sair no lucro. Eu tenho esse cara aqui, eu vou colocar até um alarminho aqui, ó, que eu vou deixar rolar, daqui a pouco eu volto para não estender muito o vídeo. Tenho esse cara aqui também. E tenho esse cara aqui também, que poderia ser parciais, né? E depois eu tenho lá em cima. Por isso que tem que ficar de olho. Tá bom aqui. Vamos deixar assim. Daqui a pouco eu volto, galera. Daqui a pouco eu volto aqui para mostrar onde ele parou. Ele não quebrou a estrutura. Provavelmente esses caras aqui, ó, algum deles vai começar a descer para aqui, ó. Entendeu? Tinha até esse alvo aqui, ó, que serviu de resistência. Ele já ganhou. Ele rompeu. Então ele pode voltar aqui, ó, nos 50% ainda. Por isso que o stop tem que estar aqui abaixo. Poderia até diminuir um pouco aqui. Então vamos ver até onde a gente consegue levar esse trade aqui. Se ele não estopar nós. Porque se ele estopar nós aqui, provavelmente é lógico, né? Daí ele vai pegar essa liquidez aqui, não tem jeito. Mas para isso ele tem que quebrar de novo a estrutura. Entendeu? De estrutura em estrutura. E aqui, ó, se olhar no 15 minutos, ele fez essa negação. Beleza, tem que esperar esse candle terminar. Só que aqui também eu tenho máxima e tenho mínima. Certo? Ó, tô na região de 50%. Ó, tem que ver esse contexto aqui, ó. E também eu tenho, por isso que é cabuloso, mas você tem que estar ligado em tudo. Aí eu tenho esse fundo aqui também, ó. Entendeu? Ele tá para cima desse fundo. Então, ó, ele tá para cima desse fundo aqui. Se ele não trabalhou aqui embaixo, se ele fechar aqui, o que que ele fez? Uma negação, negação de rompimento, ó. Entendeu? Então ele vai buscar esse cara aqui, ó. Pelo menos aqui. Só que daí eu já tenho esse cara aqui também, já tenho esse de liquidez e, né? Como ele rompeu aqui, ó. Rompeu aqui, ó, então eu tenho esse cara aqui também como ponto de negação também, ó, que é um ponto importante do gráfico. Então eu vou deixar o meu alvo mais perto aqui, ó. Vou deixar o meu alvo ali. Aqui eu já sei que ele vai vir, então provavelmente ele pode vir aqui. Mas agora o alvo está lá em cima, né? Se ele negou aqui, ó, o alvo está lá em cima. Talvez não chegue hoje lá. Mas vamos deixar um alarme aqui. E beleza. Daqui a pouco eu volto para mostrar. Então, galera, aqui é o seguinte, ó. Vamos analisar os 5 minutos aqui, ó. Por que que ele parou aqui, ó? Vamos analisar os 5 minutos. Aqui eu tava na dúvida, né, que eu tinha falado. Vamos tirar tudo isso aqui agora e vamos deixar sem marcação. Porém, eu tô analisando aqui, ó, tô quebrando a cabeça aqui para tentar entender aqui, porque às vezes fica meio tumultuado o negócio aqui, a gente até se perde aqui. Aqui teve o rompimento. Beleza, ele rompeu aqui, ó, deixou essa máxima, fez os pullback, rompeu, deixou essa máxima. Então vamos colocar outra linha aqui que é para ficar mais fácil. Deixou essa máxima.
Então aqui ele violinou, fez o pullback, violinou, beleza, tal. Esse cara rompeu. Então o fundo antes desse movimento é esse cara aqui, ó. Então aqui houve uma quebra de estrutura, certo? Ó, ele tentou subir e quebrou. Houve essa quebra de estrutura. Então, ó, ele quebrou a estrutura e veja bem, ele parou aqui, ó, nesse cara aqui, ó, nesse fundo aqui, fazendo o que? Um suporte nele. E justamente nesse suporte ele também fez uma negação, ó. Ele trabalhou aqui, ó. Ele trabalhou aqui embaixo, fez uma negação. Isso aqui também é liquidez. Mas ele trabalhou, fez uma negação e foi aonde que pegar essa entrada até aqui em cima, aqui, ó, nessa máxima, porque ele está a favor da tendência. Então o gráfico está subindo. Então beleza. Aí daqui, ó, vamos ver aqui agora. Vamos fazer outra medição aqui. Ó, daqui dessa quebra a essa quebra, ele teve esse 50%. Olha só, a gente é decifrador também aqui, a gente tem que decifrar o movimento, uma interpretação de texto, português. Se não foi bom em português, agora você vai ficar interpretando o gráfico. Ó, aqui, ó, já teve essa quebra de estrutura, né, porque ele tentou descer e quebrou a estrutura aqui, ó. Então eu tive essa quebra e tive essa quebra, então eu tenho a máxima, a mínima e 50%, ele subiu, beleza. Aqui eu tive essa quebra e tive essa quebra. Opa, então eu tenho aquela máxima lá. Por isso que às vezes eu coloco no macro movimento e o preço não vai, porque ele está no micro. Então beleza, eu tenho essa região aqui agora. Ele veio aqui, ó, ele rompeu aqui, ó. Entendeu? Esse fundo aqui, ó. Ele trabalhou, porém ele não deu continuidade. Fez o que? Uma quebra de estrutura. Agora ele tem o que? Esse cara aqui, ó, 50% para pegar, né? Ou também testar o ponto de negação, porque agora isso aqui virou um ponto de negação. E tem esse fundo aqui também, ó. Deixa eu diminuir essa linha aqui para entender que eu tenho esse cara aqui, ó. Então eu tenho 50%, ele tem que fazer o pullback agora. Eu já estou comprado aqui, poderia sair esperando um pouco mais para cá, só que eu vou continuar. Então aqui ele já deu alvo, pode fazer uma resistência para quebrar de novo a estrutura e continuar descendo. Porém, lá no 15 minutos, agora sim nós estamos chegando numa conclusão. No 15 minutos eu tenho esse fundo aqui, certo? Eu tenho esse fundo, ele veio para quebrou a estrutura, certo? Ele rompeu, aqui ele rompeu. Quando ele veio para cá, ele quebrou essa estrutura. Agora aqui no 15 que tá me dizendo melhor. Aí aqui, ó, como aqui ele veio, ó, ele fez esse pullback, ele rompeu, deixou essa máxima aqui. Aqui ele fez um suporte, tentou descer, não conseguiu, fez uma quebra de estrutura ali. Vamos ver aqui como é que tá aqui, ó. Aqui eu tô numa região de 50% dessa pernada aqui, ó, mas não tá me condizendo não. Eu tenho esse cara aqui, ó. Vamos tirar esse aqui para enxergar melhor. O que é esse candle aqui? O que é esse cara aqui? Ah, isso aqui é... O que é isso aqui, mano? Tirar essa linha ali. Então aqui é o seguinte, cara, vamos ver nos 5 minutos, ele ainda tá para baixo, ele pode ainda fazer. Só que se houve a negação aqui, lá no 15, ele tende a buscar lá o topo lá em cima. Mas dessa pernada aqui, ó, dessa pernada, somente dessa pernada, entendeu? Somente dessa pernada, ó, ele tem esse fundo aqui, ó. Então aqui eu tô comprado numa operação de risco. Vamos tirar essa linha aqui azul aqui, não vamos deixar ela, vamos tirar essa aqui, ó. Por isso que às vezes é meio complexo no modo de dizer, né? Às vezes até a gente fica meio perdido aqui, vendo um punhado de gráfico diferente. Aqui ele rompeu, trabalhou abaixo, houve que uma negação aqui, ó. Se houve uma negação desse fundo, ele vai buscar pelo menos esse topo aqui, ó. Só que a tendência está em alta, né? Então ele pode fazer a negação desse cara aqui e buscar lá em cima. Pode não ser hoje, né? Mas então, ó,
tudo está me indicando que ele pode subir. Ó, eu tenho a região dos 50% dessa pernada, porque se ele negou, ele pode voltar na região de 50% para depois cair. Aqui eu tenho ponto de negação, porque houve uma negação aqui, então ele pode voltar a testar esse ponto aqui também, ó, que é um ponto interessante para ele vir, né, aqui. E se comprovar, se ele respeitar aqui, vai comprovar, apesar que aqui, ó, tem liquidez aqui, ó. Aquela mesma liquidez que eu coloquei aqui, ó. Ela serve lá em cima também, ó. Vamos tirar daqui e vamos pôr pra cima também. Entendeu? Então eu tenho aqui também, ó, eu tenho esse ponto de liquidez aqui, ó. Tenho esses pontos de liquidez e tem a liquidez lá em cima. Entendeu? Então a gente está comprado bem ainda, no meu ponto de vista. Então é isso aí que eu faço. Às vezes eu vou analisando, entendeu? E vou encontrando, né, o motivo que eu tenho para entrar na operação. Análise, estratégia e resultado. Essa é os 3 passos. Análise, estou analisando, beleza. Tem a minha estratégia. Opa, o que? Foi uma negação. Beleza. A tendência macro está o que? Opa, a tendência macro está subindo. Então fechou, só que aí no 15 minutos, ó, ele teve uma quebra aqui, teve uma quebra lá. Então aqui, ó, ele pode voltar aqui nesse 50% para depois ele voltar a cair. Entendeu? Então por isso que eu falo, ele pode voltar nesse ponto de negação aqui, ó, porque ele não corrigiu o macro ainda. E se ele subir mais, aí vai demorar, aí a correção vai ficar mais forte. Como ele quebrou, começou aqui, ó, aqui não teve nenhuma quebra. Então a quebra foi lá em cima, ó, pra você ver, o 50% está aqui, ó. Só que para hoje a gente está correndo o risco desse stop aqui, mas eu acredito que ele possa voltar lá nessas partes aqui ainda. Tem liquidez, muita liquidez aqui, ó. E aqui tem o ponto de negação, né? Ele veio e rompeu. Aqui o cara desceu, trabalhou acima, depois se negou. E o que confundiu um pouco foi esse cara aqui, ó. Porque ele deixou essa mínima, certo? Ele já tá vindo 50%, ó. E esse cara não rompeu, esse cara rompeu. Só que ele já tá vindo 50%. Então aí que deu uma confusãozinha aqui. Mas é isso aí, ó. Ele vai voltar aqui, ó. Se ele negou, por isso que eu falo, as minhas operações é baseada na mesma estratégia. Negação de rompimento. Sem choro aqui, galera. Eu tô com um contrato, né? Não tava com 3? Não, aqui tá errado essa bagaça aqui. É 2. Tô vendo, comprado com 1. Comprar com mais 2. Que isso, né? Vamos. Eu já tô na minha leitura certa, mano. Então não tem por que eu ficar regulando o contrato, não. Vamos ver aqui. Beleza, deixar um pouquinho antes ali da máxima e já era. Posso sair com uma parcial aqui? Até dá, deixa eu ver. Olha lá, ele já ganhou 50%, galera. Então ele vai vir aqui, ó. Ele vai vir buscar esse topo e pode vir buscar esse ponto de negação. Mas eu quero sair o mais rápido possível dessa operação. Poderia deixar aqui, ó. Tem essa liquidez e tem o topo lá em cima. Mas vamos pegar só esse alvo aqui, ó. Só aqui que é o...
É, galera, o negócio aqui ficou tenso aqui. Negócio demorando, eu pensando que tava no pause aqui o vídeo, fui dar pause agora e né, por isso que eu falo, eu sou meio ogro aqui nos negócios aqui, ó. Mas estamos que vamos indo. Aqui, ó, como ele quebrou, aqui não quebrou, aqui foi um falso rompimento, ele tá nesse 50%, ó. Vamos ver se esse cara aqui quebrou isso aqui, ó. Olha lá, ele rompeu. Então beleza, se ele rompeu, esse cara tá fazendo pullback para voltar a subir, né? Se ele não subir, o próximo sobe. Então ele pode descer aqui, fazer os 50% desse, voltar no ponto de negação. Entendeu? Pode demorar um pouquinho ainda. Eu quero encerrar esse vídeo, mas o alvo dele é aqui, ó. Se você estiver vendo esse vídeo aí, vamos ver se dá tempo para ficar até aqui, ó. Entendeu? De repente, como é à tarde, ele pode vir aqui, ó, ficar encasquetando aqui, mas eu acredito que esse cara o pullback ele vai subir. Vamos ver. Apesar que eu já posso sair com 2 aqui, né? Tô comprado, mas é pouquinha coisa. Também sair com 2 agora não vai compensar não. Vamos esperar mais um pouco para ver. Daqui a pouco a gente volta. Agora eu vou dar pausa, hein? Daqui a pouco a gente volta. Aí, ó, já respondendo a sua pergunta aí, que eu tava respondendo a sua pergunta lá no, lá no chat, lá, sobre aqui, ó, o cross ordem. Se você tem as contas aqui, ó, acho que não tá aparecendo aqui, ó, no vídeo, só tá aparecendo para mim. Mas aqui, ó, tem o cross ordem aqui, ó. Se você clicar aqui, ó, desativar, ele vai desativar, ele vai sumir. Depois é só você aqui, ó, no Shark Trade aqui, ó, que vai estar aqui, ó, cross ordem, você clica para, ó, tem o window desativado, tal, só você clicar em cima dele que ele ativa de novo, tá? Aqui eu tô no simulador, mas tem minhas contas real aqui também. Aqui para vocês não aparece aqui, né? Tá oculto para vocês. Então vamos deixar aqui, ó. Ele pode vir fazer os 50% para depois ele subir. Então isso aí pode chegar até mais tarde esse trade aqui. Mas eu vou esperar mais um pouco aqui para ver. Caso ele volte aqui para baixo, ainda temos um problema. Vamos ver aqui, ó. Olha lá, ele tem esse 50% para ele testar ainda. Então, de repente esse cara aqui, ó, pode... Então aqui tem esse fundo agora, né? Quer dizer, esse fundo não, essa mínima, porque ele não rompeu, ele rompeu sim. Então eu tenho esse cara aqui também, ó, como suporte, que pode me servir como suporte, que é o pullback. Só que na verdade tudo isso aqui, ó, é pullback desse movimento de baixa, porque aqui houve o rompimento, aqui houve a negação. Então, né, tá numa negação, mas não tem para onde correr. Se tá numa negação, ele vai ter que vir aqui, ó. Entendeu? Essa é a confiança que a gente tem que ter, cara, naquilo que a gente faz. Então já está analisado. E ainda por cima tem isso aqui ainda, galera. Tá vendo esse cara aqui, essa máxima aqui, ó? Então aqui foi um suporte, ó. Ele está nesse suporte aqui também, ó, praticamente. Então houve a negação de rompimento. Meu alvo está ali. Posso deixar fazer uma parcial na metade dele se eu quiser? Posso. Olha lá, faço uma parcial aqui e deixo o restante ali pronto. Aí fecha com chave de ouro. Aí galera, ó, aqui não foi uma quebra de estrutura, ó, ele veio, quebrou a estrutura, só que aqui ele fez uma resistência. Só que agora tem que ficar de olho o que? No 50%, se ele vai respeitar ou se ele vai romper. Entendeu? Ali tem que ficar de olho, esperto nessa. Então eu estou fazendo essa operação no risco. No risco, né? E não tem problema, porque se ele me estopar, eu saio no lucro ainda. Sai no lucro nada, né? Porque agora eu aumentei o contrato. Vamos ver aqui, vamos ver aqui. Por quê? Porque ele tem que vir aqui, cara. Ele tem que vir aqui, ó, nesse ponto de liquidez. Aqui pode ser uma quebra fake, né? Pode ser uma quebra fake, mas vamos ver nos 15 minutos. Só que no 15 minutos ele fez essa negação, mano. Só que se ele voltar aqui para baixo da negação, eu saio fora. Entendeu? Tem que ficar esperto. Eu tenho, vamos ver aqui, ó, essa FIBO mínima máxima que ele já ganhou. Ele pode estar testando os 50%. Por isso que eu tô falando, esse cara que tem que esperar ele terminar ainda. Entendeu? Mas nos 5 minutos eu posso já... Porque aqui, ó, ele tentou, ele quebrou. Ele quebrou de novo a estrutura. Ele quebrou aqui. Então eu tenho 50%. Agora tem que esperar esse cara aqui, ó. Se ele me terminar aqui, eu saio fora. Ó. Entendeu? Eu já tô ali no lucro, mas mesmo assim, ó, ele tá aqui, ele fez essa negação, mesmo aqui, ó, no 15, ele fez essa negação.
entendeu? Se ele fez essa negação, ele vem aqui. O problema é que é o seguinte, que ele está numa correção maior. Só que aqui ele está no suporte. Então é aguentar a mão, galera. É aguentar a mão, porque ele vai voltar aqui, ó, para essa região. Entendeu? Tem esse fundo aqui, ó. E esse cara aqui, ó. Ó, ele está testando o ponto de negação. Ó, esse cara aqui virou ponto de negação. Ponto de negação. Não tem esse fundo aqui? Ele rompeu e não negou? Então ele virou um ponto de negação. É, galera, ficou um pouco grande esse vídeo, mas não teve jeito. Tivemos que aguentar a mão aqui, ó. Ficou um ponto de negação. Então eu tenho aqui, ó, o meu alvo parcial aqui. E tenho o meu outro alvo aqui. Então, vamos lá. Apesar que eu já vou encerrar esse vídeo aqui. Não queria prolongar muito, mas não teve jeito, né? Então agora vamos aguentar a mão. Se ele voltar aqui e me estupar 146, né, talvez eu saia com 10 real positivo. É, mas não vai não. Ele... Tudo depende daqui agora. Esse cara aqui tá me mostrando que é um candle gatilho. Vamos ver aqui, ó. Olha lá, entrando no volume, entendeu? Testando o ponto de negação na perda da máxima dele. Um candle fechar acima desse cara aqui, pronto, já era. É o start que tem da operação. Vamos lá, vamos lá. Você vê, ó, dependendo da operação que você entra, o certo, toda quebra não falo, tem que quebrou, já tem que esperar os 50% para poder entrar. Então, só que como já houve essa negação, na negação eu já entro de vez, eu fico nesse calorzinho aqui, mas não tem problema, já entro de uma vez. Então, para não ter problema de ficar esperando muito não. Olha lá, aqui ele já rompeu, ele já devolveu aqui, ó, esse fundo aqui, ó. Só que eu tenho esse cara aqui, né? No caso esse aqui é do 15 minutos, né? Então vamos arrancar fora. Ó, ele quebrou a estrutura, veio no 50, agora ele tem que romper, ele tem que subir. Não tem outro lugar para ele ir. Então eu vou deixar aqui e ainda por cima eu... não posso nem encerrar agora aqui, mas se eu encerrar, mesmo encerrando o vídeo agora, vocês que estão assistindo aí, vocês... confere no gráfico do 6 se deu stop ou se deu gain. Vou deixar esse aqui, ó. Vou deixar aí no... Vou deixar para vocês verem aí no gráfico aí qual a operação. Caso o mercado terminar por aqui, ó, eu vou sair. Se terminar por aqui também eu vou sair. Mas aqui, ó, 146, 144. Se ele descer tudo aqui, a gente vai ficar praticamente no 0 a 0, né? Vamos ver aqui, ó. Deixar aqui atrás desse cara aqui, ó. 137 ainda sai com uma queirinha. Mas, vamos ver aqui. Tudo tem que esperar esse candle terminado 15 minutos. Só que o 5 já terminou. Então esse cara vem, se o próximo fechar aqui acima, é o ponto de start que tem da operação. No caso dessa quebra de estrutura. Agora se ele terminar para cá, e ainda tem o rompimento aqui ainda, né? Ó, aqui, que tem como suporte para segurar essa operação. Então tá aí, galera, lá. Já tô positivo aqui. Quisesse sair da operação, mesmo assim estaria positivo. Só que eu vou segurar essa operação aqui, porque o alvo dele é lá. Não sei se ele vai chegar até lá hoje, né? Ou se ele vai me dar stop também. Porque por causa do movimento macro. Mas eu acredito que não. Ele já quebrou a estrutura, veio no 50, tá respeitando. Então ele tem que voltar aqui, porque já houve uma negação no micro, que é no 5, e no macro no 15. Então aqui nesse macro aqui já houve essa negação também. Vamos ver se ele vai devolver ou não, né? Olha lá. Aqui, ó, ele já miou, já mostrou que não está com força não para romper. Vamos ver o próximo candle. Geralmente esse próximo ele termina abaixo, né? De repente só se ele viu de novo e voltou, mas de repente ele termina abaixo, o próximo ele volta.
Então vamos aguardar que a gente vai saber agora se ele vai ir lá no alvo ou não, hein? Se aquilo que eu tô falando é real ou é ilusão. Então vamos deixar rolar, daqui a pouco a gente volta. Olha lá, galera, voltando aqui, ó, para mostrar aqui. Aqui foi o seguinte, eu deixei ele eu dei pausa nele, daí eu tive que sair, só que daí eu encerrei a operação pelo celular. Eu vim aqui, ó, fiz uma parcial aqui, né, com os dois, depois eu deixei o meu stop bem atrás desse candle aqui, daí ele voltou e me tirou. Mas aqui houve essa negação. Agora vamos ver amanhã, né, aonde que ele vai abrir, ó. 217, negociação, relatório de performance, olha lá, 3 operação que eu fiz. Aqui foi eu tinha entrado aqui com aquela hora que eu entrei, saí com 2 lá, não tinha marcado, depois entrei com mais 2, aí deu 5, mas não era para entrar só com os 3. Mas tá bom, ó, fechei mais um dia positivo. E aqui foi o grande lance, foi o seguinte: ele fez uma quebra aqui em cima, ele fez uma quebra aqui embaixo, então eu tenho a Fibo, né, dessa mínima naquela máxima. Enquanto ele está fazendo o que, na minha leitura, enquanto eu leio, vamos supor, eu faço a leitura aqui no 5, e ele estiver indo de acordo com a minha leitura, eu vou acompanhando. A partir do momento que ele parou aqui, opa, o que está acontecendo aqui? Deve ter alguma coisa aqui. Aí eu vou lá para o gráfico do que? Maior, do gráfico de 15 minutos. E no gráfico de 15 minutos eu tinha esse fundo aqui, ó. Ele quebrou a estrutura aqui. Entendeu? Quebrou a estrutura aqui. Ele quebrou. Aqui ele rompeu, fez o pullback, ele quebrou o pullback aqui, ó, mas não quebrou o fundo válido. Aqui ele fez um suporte. Então eu tenho essa Fibo macro aqui, ó, no 15 minutos também, entendeu? Só que aqui, ó, ele já está tentando quebrar uma estrutura aqui. Vamos ver, ó. Ele deixou aí esse cara, tentou subir, aqui ele já quebrou. Ele fez, só que ele não quebrou aqui, ó. Ele só fez uma negação de fundo. A negação de fundo, ela pode ter os dois alvos no caso, né? Ó. Os 50%, ó, ele já está na região de 50%. Então ele veio, fez o pullback e tentou subir. Esse tentou quebrar a estrutura de novo, só que ele voltou. Então o próximo pode subir, buscar essa região aqui, no caso amanhã, né? Então como a gente está em tendência de alta, por essa quebra aqui no 15 minutos, né? Por causa dessa negação, ele pode talvez voltar aqui para cima. Caso ele ganhar aqui esse fundo, aí ele volta a buscar o que? Os 50%, onde tem liquidez. No caso do 15 minutos, né? Ele tem essa liquidez aqui, tem essa liquidez aqui em cima, onde eu tinha marcado no 5, né? Que também vale aqui no 15, entendeu? Então, tem essas duas probabilidades. Ele tanto pode, né? Como ele está nessa negação e a gente está em tendência de alta, ele pode vir aqui, mas vai abrir o mercado amanhã, já é outra história, né? Então, fica assim, galera. Obrigado por ficar até aqui. Tá, espero que as explicações aí possam estar ajudando. E vamos para cima, vamos junto. Se não é inscrito, se inscreve nesse canal. Ficou um pouco grande hoje, mas a gente vai fazer um conteúdo menor aqui com bastante detalhes aí para poder estar ajudando mais. E se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários. Valeu, galera, muito obrigado, tamo junto, um abraço.